Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 8 de setembro de 2020. Muitas vezes, devo confessar aos amigos, eu sento aqui nesta bancada e me pergunto se é real o que eu estou lendo e se vocês entenderão da mesma forma. Muitas vezes é difícil dar uma notícia, como hoje, por exemplo. Mas antes, quero lembrar aos amigos que esse canal é parceiro da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo tem desenvolvido, tem produzido os mais importantes documentários realizados no Brasil desde 2016. São documentários importantíssimos para que entendamos a nossa realidade e são feitos numa qualidade internacional. Documentários de nível internacional. E você pode ter acesso a esses documentários tornando-se membro da Brasil Paralelo por R$10. É uma relação custo-benefício muito grande. Por R$10 mensais, o que não é quase nada, você tem acesso a um número enorme dos mais importantes documentários realizados nesse país. Mas se você se tornar membro da Brasil Paralelo por este link que está logo aqui abaixo do vídeo, você também estará colaborando com o canal Professor Belei. Torne-se membro da Brasil Paralelo ainda hoje. E não esqueça, você também pode ser membro do canal Professor Belei por R$ 2,99 mensais ou por R$ 6,99. Ou se quiser ajudar o canal com um pouco mais, você pode se tornar membro por R$ 7,99. São 3 opções para variados bolsos. Bem, meus amigos, as notícias muitas vezes, como disse, nos fazem pensar se de fato são reais. Acontece que o passar do tempo acaba sempre dizendo que sim. As notícias dadas por esse canal se confirmam, acabam se confirmando, por mais absurdas que tenham parecido num primeiro momento. A mais absurda delas é imaginar que uma encíclica papal possa fazer elogios a um terrorista, chamando-o defensor da paz. Mas exatamente isso é o que acontecerá no próximo mês, no mês de outubro. O Vaticano confirmou ontem que no próximo dia 3 de outubro será publicada a encíclica do argentino Bergoglio intitulada Fratelli Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. Todos os irmãos sobre a fraternidade e a amizade social. Bem, por se tratar de uma encíclica de Bergoglio, já é para ficar um pouco atento ou até mesmo assustado, mas assustador mesmo é o que trará essa encíclica em relação a Mahmoud Abbas, um confesso defensor do ódio e do fim de Israel. A matéria saiu ontem, na Jihad Islâmica, na Jihad Watch. Eu deixo aqui na descrição o link da matéria. Diz que a matéria saída na Jihad Watch diz que uma sequência do polêmico pacto de Abu Dhabi será apresentada na encíclica de Bergoglio. O pacto de Abu Dhabi foi feito no ano passado com o grande imã Ahmad Al-Tayeb. E a encíclica citará Abu Mazen, ou mais popularmente conhecido como Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, um apoiador do terrorismo como um exemplo de paz e fraternidade. Bem, a Jihad Watch lembra o seguinte, que Mahmoud Abbas deixou bem claro ao longo dos anos que ele não quer a paz, mas a destruição total de Israel como um Estado judeu e a erradicação de todos os judeus da região. Depois que 2 grupos de jihad começaram distúrbios violentos no Monte do Templo,
em setembro de 2015, Mahmoud Abbas aplaudiu e disse o seguinte: nós os abençoamos. Essas duas jihadis provocaram a morte de alguns israelenses, esfaqueando-os nas ruas próximas ao Monte do Templo. E Abbas disse, portanto, nós os abençoamos, nós abençoamos as duas jihadis, saudamos cada gota de sangue derramado em Jerusalém, porque isso é sangue puro, sangue limpo, sangue a caminho de Alá. Com a ajuda de Alá, todo o mártir estará no céu e todo ferido receberá sua recompensa. Todos os seus passos, nós não permitiremos que os inimigos deem mais nenhum passo, porque todas essas divisões mostram que Al-Aqsa é nossa, que a Igreja do Santo Sepulcro é nossa e que tudo é nosso. Pois é, Mahmoud Abbas, portanto, que defende o fim de Israel, a destruição de Israel e a eliminação de todos os judeus, será homenageado pelo argentino Bergoglio como um exemplo de paz e fraternidade. Bem, essas coisas, claro, nos chocam, mas elas têm um propósito. O Bergoglio está encabeçando um propósito político há muito tempo, que prevê a criação de uma religião mundial e de uma polícia mundial para tomar conta do planeta, a casa de todos nós, como diz Bergoglio. Bergoglio, por exemplo, já manifestou em várias ocasiões a ideia de que uma polícia mundial deve cuidar da Amazônia, por exemplo, que está na mão do irresponsável Bolsonaro. Isso é só um exemplo. E a Amazônia, como é o pulmão do mundo, pulmão da terra, a nossa casa comum, a terra, a Pachamama, que Bergoglio tanto saúda, precisa ser cuidada por autoridades mais responsáveis. Por isso ele propõe, seguindo à risca a Agenda Global de 2030, propõe uma polícia mundial para salvar o planeta. Por outro lado, na sua tarefa de conduzir a cristandade ou o catolicismo para outra religião, não mais afundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas por um grupo de iluminados da ONU, tem feito de tudo para transformar a Europa num continente ocupado por outros fiéis de outras religiões. E é daí, portanto, que Bergoglio tem incentivado tanto a migração. Ele não se cansa de dizer que a Europa precisa receber mais e mais refugiados de braços abertos. A questão é, por outro lado, que não existem tantos refugiados assim, a menos que sejam fabricados. E aí entra o sócio de Bergoglio nessa atividade. Ninguém mais, ninguém menos do que o carniceiro Erdogan. Por incrível que pareça, hoje Erdogan e Bergoglio estão trabalhando de forma unida na geração de novos refugiados. O Gatestone Instituto trouxe hoje uma matéria intitulada A Guerra Suja da Turquia contra a Síria e a Líbia. Vou ler apenas 2 ou 3 tópicos. A matéria diz o seguinte: o regime turco, há cerca de um mês, cortou o fornecimento de água aos residentes do norte da Síria, onde a temperatura em agosto chega facilmente aos 39 graus Celsius. É uma medida, disseram os defensores dos direitos humanos, que equivale a crimes contra a humanidade. Eles pediram o lançamento de uma investigação internacional sobre as violações e crimes de Erdogan, que não serão atendidos. A Turquia
faz parte da ONU, da OTAN, e se a OTAN tivesse interesse em colocar limites à Turquia, já teria ela própria inventado uma maneira de tirar Erdogan do poder. Mas este, por incrível que pareça, tem a cada dia que passa recebido mais apoio da própria OTAN, via Vaticano, que quer que seja exatamente o Erdogan, o próprio Erdogan da Turquia, a liderar, daqui para frente, todo o Islã. Porque para os olhos do Vaticano, para os olhos malévolos de Bergoglio, o Islã está se desvirtuando ao fazer um acordo com Israel. O Islã, por conta de países árabes irresponsáveis, estão se desviando do caminho ao fazer um acordo com Israel, o que é inadmissível para o Vaticano. Portanto, o Vaticano tem dado todo o apoio para que Erdogan reforce o seu discurso de que o acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel pode acabar com o povo palestino. E aí entra o motivo pelo qual a encíclica papal faz menção direta ao terrorista Mahmoud Abbas. O Vaticano encontrou um bode expiatório para minar as relações, as boas relações que começam a existir entre árabes e israelenses. Está levantando a bandeira que Erdogan tem levantado. O acordo entre judeus e árabes será o fim dos palestinos. Daí porque o primeiro apoio a Erdogan, ainda que secretamente dado, se justifica. Mas existe um segundo motivo pelo qual é importante o apoio de Bergoglio a Erdogan: a fabricação, como disse, de novas levas de refugiados. E aí está uma forma de criar novos refugiados, cortando a água das pobres criaturas que vivem próximas à fronteira da Turquia, lá na Síria. Quem disse isso não foi o professor Belay, mas foi o general Ahmad al-Mismari, porta-voz do Exército Nacional da Líbia. Ele alertou a Europa contra a escalada da imigração ilegal no Mediterrâneo e indicou que essa migração pode não ser inocente. Pode haver elementos terroristas entre eles que causarão tremenda agitação na Europa. O Gatestone também disse que o analista político Mayar Shedadeh destacou que, embora a União Europeia se oponha, entre aspas, está colocado entre aspas, às provocações de Erdogan, não tomou nenhuma ação efetiva para impedi-lo de prosseguir com suas violações contra os civis no norte da Síria. Não tomou e não tomará. Porque por trás de toda esta aprovação, como disse, está ninguém mais, ninguém menos do que a cúpula vaticana, assim como, claro, os legisladores da União Europeia, que ninguém sabe quem são, mas trabalham também em muita sintonia com as autoridades vaticanas. Pois é, meus amigos, é justificável que muitas vezes eu pense se estou de fato vivendo no mundo real, aqui, quando venho para essa bancada. Mas, como disse, as coisas acabam sempre se confirmando. Quem diria que a Igreja Católica, depois de 2000 anos sem fechar um único dia, entrasse em 2020 com as portas fechadas. E assim permanecerá. Bergoglio tem substituído o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu próprio Evangelho, e agora está elevando a categoria de defensor da paz
aqueles que querem o contrário, a destruição. O que falta ainda para que certas autoridades pelo mundo afora tratem este senhor que está lá no Vaticano como deve, ou seja, como um inimigo da humanidade. Já nem digo mais inimigo do catolicismo ou do cristianismo, porque isso de tão óbvio parece quase que irrelevante, mas inimigo da humanidade, porque quer ele, por sua conta e risco, mudar tudo, simplesmente mudar tudo, criar um governo mundial, uma polícia mundial e uma religião mundial, para, a partir daí, cuidar da Pachamama, a casa de todos nós, como a única e verdadeira divindade a comandar as nossas vidas. Para terminar, eu disse a semana passada que Donald Trump tinha um problemão pela frente. O Partido Democrata, sem nenhum pudor, anunciou aos quatro ventos que fraudará as eleições de 13 de novembro nos Estados Unidos. De que forma? Através do voto pelo correio. O plano dos democratas é colocar pessoas que até mesmo já deixaram esse mundo como eleitores que darão o seu voto no correio, assim como moradores de rua, assim como pessoas incapacitadas para o voto e tudo mais. Bem, sabemos mais ou menos como será a artimanha da esquerda nos Estados Unidos. Usar o correio para criar uma enxurrada de votos a serem contados depois da contagem oficial. Acontece que Donald Trump já encontrou a solução. Ele estava na Carolina do Norte no fim de semana e disse lá da Carolina do Norte o seguinte. Ele repetiu, orientou os seus eleitores, os seus apoiadores, que esperem no dia da votação, que votem pelo correio na manhã e logo depois deem o seu voto na urna, mandem o seu voto cedo ao correio e depois vão pessoalmente votar lá na cabine eleitoral. Porque não podemos deixar que tirem o voto, que nos tirem os nossos votos, porque essas pessoas, a esquerda, estão fazendo política suja, disse Trump. Claro que a grande mídia já abriu o bico. Trump está propondo algo ilegal. Ora, mas na semana passada os democratas não só propuseram algo ilegal, como disseram que farão. E aí a solução de Trump foi na mesma direção. Bem, se vocês colocarão votos falsos no correio, nós votaremos 2 vezes. Foi genial, foi uma tacada genial, porque a seguir com essa ideia de permitir o voto pelo correio, bem, os republicanos terão direito também a votar pelo correio, assim como a votarem nas urnas. Nada mais legítimo. Já que defuntos podem votar no candidato Joe Biden, os republicanos poderão votar 2 vezes. A tacada é tão genial que devolve para os democratas o mesmo problema, a impossibilidade de vencer Trump no voto, seja pelo correio ou seja pelas urnas. É claro que o voto do correio, a partir de hoje, está simplesmente fadado ao fracasso, porque republicanos também poderão entrar no correio, a menos que sejam impedidos. Não, nos correios americanos só entram democratas. Mas aí convenhamos, fica um pouco difícil. Isso fica um pouco difícil de controlar. Bem, por enquanto é isso, meus amigos. Hoje à noite, não esqueçam, estaremos no canal Brasil Agora, eu e Lucimar Neiva, nessa bancada, para as notícias deste dia. Até depois.